Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso deste 29 de novembro de 2018, quinta-feira, o dia que a gente chama aqui no Duplo Expresso de Dia da Geopolítica. Hoje tivemos Lejane Mirran, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e Eduardo Jorge Vió. Rômulo Maia, quinta-feira fica um dia com fama internacional aqui para o Duplo Expresso, hein? É isso, Wellington Calazans. Como você falou, a gente teve aí diversas pessoas que comentam tradicionalmente na quinta-feira sobre geopolítica. Primeiramente, o professor Lejane Mirran, que propôs o tema completar a exposição dele da semana passada sobre a constituição de uma frente ampla no Brasil, mas comparando com exemplos de outros países. Então, está a conclusão dessa exposição dele, bastante interessante, embora não seja muito crível no Brasil que o PT esteja disposto a renunciar ao que chamam de hegemonismo para entrar numa frente dessa em que a representação, segundo o que propõe o professor Lejane Mirran, não seria proporcional à votação que cada um dos partidos integrantes recebe em eleições, e sim na representação num congresso a ser chamado Congresso do Povo. A ver aí se isso avança ou não. Na sequência, a gente teve o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães falando sobre os temas da atualidade, do noticiário, análise dele, e ele deu destaque, Wellington, para uma abdicação do Jair Bolsonaro. Não uma abdicação de direito, mas uma abdicação de fato, no sentido de que grandes nacos do poder da presidência da República, como a coordenação do governo, estão sendo delegadas para membros do gabinete e, notadamente, para o vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão. A gente ficou na expectativa, até por algo que a gente comentou hoje no programa, que foi um tweet assim, esquisito do filho de um dos filhos dele, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, falando em morte de Bolsonaro. A gente tem que lembrar aí que há sérias dúvidas sobre o estado de saúde real dele e o que realmente acometeu ele e o que foi realmente encoberto por aquele atentado fake. Pois então, fica aí a dúvida, a cirurgia dele foi adiada e a gente tem visto essa disputa não tão surda, né, uma disputa já aberta em redes sociais entre o núcleo familiar do Bolsonaro com o filho que está nos Estados Unidos, que é o outro, o mais velho, agora esse mais novo que foi afastado, falando nisso aí de morte de Bolsonaro e que isso interessa mais a quem está perto dele do que dos inimigos, e do outro lado a ala militar que parece ser mais pé no chão e não está embarcando nessa história de alinhamento automático aos Estados Unidos em prejuízo do Brasil. E aí, por fim, a gente recebeu o Eduardo Jorge Vió, cientista político, direto de Buenos Aires, que falou mais um pouco sobre a expectativa para a participação do Brasil e da Argentina na reunião do G20 que vai se realizar em Buenos Aires. Mas ele sempre a gente aproveita um pouquinho mais, ele falou inclusive da questão da briga das torcidas organizadas e também sobre a questão aí dessa disputa não tão discreta dentro do consórcio que levou o Bolsonaro ao poder. Wellington. É isso aí, Rômulo. Então, tudo dito no Drops de hoje. A gente volta com o programa Duplo Expresso amanhã às 6 da manhã de Brasília e logo na sequência mais um Drops como esse. Compartilhe e convide os seus amigos para duploexpresso.com. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso.